Queridos irmãos, nós estamos no capítulo 30 do livro de Provérbios. Nós já estamos há algumas sextas-feiras estudando este livro que tem muito a nos ensinar. A cada dia, a cada vez que estudamos, a cada vez que pegamos para aprender a palavra de Deus. Acredito que é a segunda vez que nós estamos estudando este livro e como nós aprendemos na própria palavra. A palavra de Deus, ela é nova a cada manhã. Então, todos os dias, por mais que você possa ler o mesmo capítulo, nós vamos sempre aprender algo novo de Deus para a nossa vida. Nós aprendemos neste livro que ele trata diversos assuntos a respeito da vida humana. Diversos assuntos. Conselhos, a qual é dado como um pai a um filho. Nós entendemos também que o autor deste livro seja Salomão. Verdade é que ele não escreveu todos os 31 capítulos, mas o livro dá-se a ele como autor deste livro. E no capítulo 30 em especial, nós vemos mencionar aqui um homem, a qual a Bíblia não dá muito detalhe, a Bíblia não fala muito dele, mas fala da palavra que o Senhor deu para ele. E eu aprendo uma lição muito importante. Quem tem que ser lembrado, muitas das vezes você precisa entender que não é você, mas é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, que ela é maravilhosa. Vocês não têm noção quando você encontra alguém, quando você encontra um irmão, quando você encontra uma irmã, e ela diz: olha, pastor, aquela mensagem que o senhor pregou sobre isso, falou aquilo, falou isso, já faz anos, mas ela não sai do meu coração. Isso não tem preço, porque é a palavra de Deus que tem que ser lembrada, é a palavra de Deus que tem que ser glorificada, o nome do Senhor que tem que ser glorificado. Aqui na igreja, nós tivemos um irmão aqui, estava até conversando com o Flávio, ele chegou todo feliz, essa semana acho que ele não veio, e ele conversando, começou a conversar com a gente, aceitou Jesus e tal, isso e aquilo, e ele falou: olha, não, eu vim aqui no domingo passado, e Deus falou muito comigo, foi uma bênção, fiz uma aliança com Deus, foi tremendo. Aí ele olhou para mim e falou assim: o senhor estava aqui? Foi o que eu preguei. Aí eu fiquei feliz, porque ele não lembrou de mim, mas lembrou da palavra. Isso é importante, irmão. O mais importante, quem tem que ser lembrado é a palavra de Deus. E nós vemos aqui nesse capítulo 30, esse homem chamado Agur, ele tem uma visão especial. Ele observa algumas coisas que muita gente passa desapercebido, mas ele consegue tirar algumas lições de pequenos detalhes. A Bíblia apenas diz que o seu pai se chamava Jaque, ele era um sábio, a qual ele ensinava e orientava algumas pessoas, a qual era mencionado aqui Itiel e Ucal. Mas Agur, a qual recebeu também a graça de Deus de mencionar neste livro tão especial, que é um livro de conselhos. E nós vemos aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo, o versículo de número 2 e o versículo de número 3, nós vamos observar que ele está demonstrando, ele está reconhecendo que ele é limitado. Grande alegria é para aquele que reconhece as suas limitações. Pastor, eu sei pregar, mas não sei cantar. Pastor, eu sei cantar, mas não sei pregar. Pastor, eu sei orar, mas olha, eu não sei profetizar, eu não sei cantar, eu não sei organizar, eu não sei administrar. Eu reconheço as minhas limitações. E o proverbista, no verso 2, ele começa falando, melhor dizendo assim: na verdade eu sou mais bruto do que ninguém, não tenho entendimento do homem. Verso 3, nem aprendi a sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Ele está demonstrando as suas limitações,
ele está demonstrando os seus limites. Eu aprendi algo que eu guardo e levo comigo para sempre. Quem sabe, sabe que não sabe. Quem sabe, sabe que não sabe. A vida, meu amado irmão, é uma escola. Todos os dias você vai estar aprendendo algo novo. Todos os dias você vai estar aprendendo. Eu aprendo com uma criança e também aprendo com o mais velho. Eu aprendo com um homem, eu aprendo com uma mulher, eu aprendo com um jovem, eu aprendo com um adolescente. A vida é uma escola e nós sempre vamos estar aprendendo. Tolo é aquele que pensa que é alguma coisa. Tolo é aquele que pensa que sabe de tudo. Tolo é aquele que pensa que sabe fazer tudo. Nós vemos aqui o proverbista reconhecendo a sua limitação. E agora, o verso 4 eu destaquei também, e eu acho muito interessante o verso de número 4, porque em uma linguagem profética, ele não tinha noção, mas o Espírito de Deus era na vida desse homem. Ele não tinha noção, mas ele estava falando algo profético que estaria a acontecer. A pergunta que ele faz é: quem subiu ao céu e desceu? Ele não sabe, mas eu tenho certeza que se eu perguntar para você, você sabe. Oh, glória ao nome de Jesus. Paulo, ele vai mencionar algo tremendo, e eu peço que alguém, por gentileza, Matias está com o microfone aí, pegue a sua Bíblia, é culto de ensino, então pegue a sua Bíblia, abra a sua Bíblia por favor em Romanos capítulo 10, quem encontrar Romanos capítulo de número 10, versículo de número 5 ao 7, quem encontrar por gentileza, fique em pé, em reverência à palavra do Senhor e leia em nome de Jesus. Ora, Moisés escreveu que o homem que patriarcar, a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Amém? Paulo recebe a revelação e o entendimento de que Jesus, como ele não pecou, não tinha pecado, e nós sabemos, irmãos, e nós vamos estudar aqui, já, daqui a algumas sextas-feiras, nós vamos estudar o livro de Apocalipse, e nós vamos também falar um pouquinho do Hades. Nós entendemos que o Hades, até a cruz, o Hades, até a cruz, era dividido em 3 partes. Quantas partes eu disse? 3 partes: seio de Abraão, abismo e lugar de tormento. Seio de Abraão, abismo e lugar de tormento. Quando Jesus morre, e a palavra do Senhor diz: quem vai descer ao abismo e resgatar? A palavra de Deus diz que quem vai resgatar o cativo do cativeiro? A Bíblia diz e vai nos dar a entender e nos mostra que Jesus vai ao Hades e resgata o seio de Abraão e leva aos céus. Agora, nós aprendemos que isso só foi possível porque Jesus veio a este mundo que eu e você temos, não pecou, foi até a morte de cruz, não havia pecado nele, e para a glória de Deus Pai, ao terceiro dia, ele ressuscita com poder e grande glória. Louvado seja o nome do Senhor. Agur não fazia ideia do que ele estava profetizando, mas centenas de anos depois, a igreja de Itaguaçu, quando lê esse texto, diz: oh Agur, eu sei quem foi aquele que desceu e subiu. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Verso de número 5 também vale a pena comentar e destacar para os irmãos. Verso 5, vamos ler todos juntos? 1, 2, 3 e
Toda palavra de Deus. Amém? Toda palavra de Deus, ela é pura. Não há sujeira, não há erro. Ela permanece, ela é para sempre. É por isso que nós podemos ligar esse provérbio ao Salmo 119, quando fala a respeito do poder da palavra de Deus. Passa-se os anos, mas a palavra de Deus, ela permanece. A palavra de Deus é única. A palavra de Deus, ela é pura. Com certeza, irmão, com certeza, você já deve ter lido algum livro que o escritor fez volume 1, volume 2, e quem sabe com o passar dos anos, colocou um volume 3, e quem sabe com o passar dos anos até acrescentou algo. Porque lá atrás a experiência que ele tinha, a visão que ele tinha era uma, mas com o decorrer dos anos ele vai melhorando, vai amadurecendo, vai entendendo, vai aprendendo, e ele vai mudando algumas coisas na sua escrita, no seu livro. Não é assim com a palavra de Deus. A palavra de Deus passa ano, passa tempo, entra tempo, ela é a mesma, ela continua, ela é pura, não há erro. O verso de número 6, diz assim: nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. O proverbista, ele está falando, dando um conselho para mim e para você: seja íntegro. A palavra de Deus, ela vai nos aconselhar o seguinte: que a nossa fala, como crente, como cristão, como cidadão, como homem, como mulher de Deus, ela tem que ser sim, sim, não, não. Passou disso, irmão, é procedência maligna. Eu tenho certeza que há irmãos aqui, que já viveram um tempo em que chegava no mercadinho para comprar e só falava assim: não, pode pôr meu nome aí, eu congrego aqui na igreja de Itaguaçu. Ah, tu é crente? Não, pode deixar, está marcado aqui, sem problema nenhum. Tem até aqueles irmãos que falam que era no fio do bigode. Não, minha palavra vale. Mas hoje em dia, irmãos, quantas pessoas têm escandalizado o evangelho? Quantas pessoas têm escandalizado a igreja? Quantas pessoas têm dado mau testemunho, porque fala uma coisa e é outra, fala uma coisa e faz outra, fala uma coisa aqui e ali já falou outra coisa totalmente diferente. A sua palavra, ela tem que permanecer, que eu e você possamos ser íntegros diante da família, diante da sociedade, diante das pessoas. Mas quando nós lemos esse verso também, nós podemos entender também que fala a respeito também da palavra do Senhor. Apocalipse, alguém por gentileza, se você puder, Apocalipse capítulo 22, versículo de número 18 e 19, quem encontrar, por gentileza, Apocalipse capítulo 22, lá no finalzinho da sua Bíblia, 22, 18 e 19. Eu, a todo aquele que ouve as palavras profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará aos flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente, venho sem demora. Amém. Venha o Senhor Jesus. Amém. Então nós vemos que, irmãos, tem pessoas às vezes que nós vamos errar. Eu já errei, já troquei versículo, já troquei nome, mas muitas das vezes acontece sem intenção, sem a intenção de errar. E isso é comum, é normal, porque somos seres humanos. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma boa memória. Não é tão boa quanto eu tinha
quando eu tinha 18 anos de idade, quando eu tinha 20 anos de idade. Minha memória hoje já está mais fraquinha. Hoje eu preciso anotar, né? Porque a mente pode nos deixar na mão, mas um papel e caneta sempre é um bom socorro para nós. Mas acontece quando nós erramos, confundimos, trocamos, falamos, não é verdade? Mas a palavra mencionada aqui são para aqueles que com intenção mudam as Sagradas Escrituras. Mudam e, querendo ou não, acabam induzindo pessoas ao erro. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque nós estamos falando e tratando da palavra de Deus. Eu tenho certeza que você já ouviu aí pela internet alguém dizer que a Bíblia precisa ser atualizada. A Bíblia não precisa ser atualizada. A Bíblia, é a palavra de Deus. E quem crê na Bíblia, levante a sua mão por gentileza, dá um glória para o Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Capítulo 30 de Provérbios, versos 7 a 9, também vamos destacá-lo aqui, em nome do Senhor Jesus. Nós vemos um grande pedido aqui. Um pedido. Vamos ler tudo juntos? Capítulo 30, versículos 7 ao 9. 1, 2, 3. Duas coisas te pedi, não antes que morra. Afasta de mim. Olha aí. Olha aí. Aleluia. 9. Vem a fartura. Amém, meus irmãos? Então, o que o proverbista está dizendo aqui? Senhor, não me deixa faltar, mas também não deixa eu ficar pensando que está sobrando demais e acaba esquecendo o Senhor. Vamos ler o que Paulo fala a respeito desse mesmo raciocínio? 1 Timóteo, quem encontrar por gentileza, 1 Timóteo capítulo 6, versículos 7 ao 10. 1 Timóteo capítulo 6, versículo de número 7 ao 10. Quem encontrar, fica de pé aí e leia isso. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. 10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Amém, irmãos? Então nós vemos Paulo com a mesma visão que o proverbista. Senhor, não me deixa faltar. Se o Senhor me der o pão de cada dia, se o Senhor me der a roupa, se o Senhor me der o que tenho, tiver o que eu possa vestir, não me deixa faltar, Senhor. Porque muitos, em busca de ficar rico, caem em tentação. Muitos, na busca de querer mais, caem. Pastor, ser rico é pecado? Não. O texto está dizendo, porque o amor... Nessa tradução está dizendo assim, porque o amor do dinheiro. Mas algumas traduções dizem, porque o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro. Não é o dinheiro, mas é o amor a. Você precisa entender que é o dinheiro que tem que estar no teu bolso. Não é você que tem que estar no bolso do dinheiro. Tem gente que infelizmente, o dinheiro domina a vida dele. Por isso, irmãos, que muitos não conseguem entender. E você percebe isso nas igrejas e nos cultos. Pode estar a glória que for. Está o irmão sapateando, falando língua estranha. Está o irmão na panela de pressão.
Tá, irmão, marchando na terra. Tá, mas quando o pastor pega, irmãos, agora nesse mesmo clima, nós vamos adorar a Deus com a nossa oferta e com o nosso dízimo. Parece que a glória foi embora rapidinho. Espanta a glória. Só que esquece, irmão, que quando você está ofertando na casa de Deus, quando você pega a sua oferta, que é voluntária, quando você pega o seu dízimo e está entregando ao Senhor, quando você está adorando a Deus com a sua oferta em espécie, você está declarando com a sua atitude: Senhor, o dinheiro não me domina, sou eu que domino ele. É o Senhor que me deu, é o Senhor que me abençoa, é o Senhor que dá. Então nós vemos o proverbista aqui fazer um pedido, e que esse pedido possa estar dentro do nosso coração. Que o Espírito Santo nos dê sabedoria, nos dê clareza, nos dê maturidade. Para quê? Se eu estiver vivendo um momento de fartura, que eu saiba administrar esse momento. Se eu estiver vivendo um momento de escassez e dificuldade, que eu saiba passar por esse momento de dificuldade. Mas o que importa é que o nome do Senhor venha a ser glorificado em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Vamos lá. Quero destacar também o verso de número 11. Verso de número 11. Vamos ler? 1, 2, 3 e... Há uma geração irmão, será que parece hoje esse negócio? Filhos não respeitam mais pais, filhos desobedientes a pais. E o detalhe, né? A televisão ensina isso, novelas ensinam isso, programas de televisão ensinam isso. Mas nós, que somos cristãos, servos de Deus, nós cremos no princípio divino, na palavra de Deus, nós cremos na lei do Senhor. Efésios, por gentileza, alguém pode ler? Efésios 6, 1 ao 3. Efésios, capítulo 6, versículo 1 ao 3. 1 ao 3. Vai, lê Raíssa. A Raíssa vai ler, porque senão, Raíssa, Paulo, se tu ler de novo, Paulo, a Raíssa, tu vai dormir hoje. A Raíssa já deu uma olhada ali, que eu falei, meu Deus, se o Paulo levantar de novo, ele vai dormir na casinha do cachorro. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Amém? Então nós vemos, se você quer viver bem, se você quer ter uma vida com longevidade, saiba honrar, respeitar, obedecer os seus pais. Amém ou não amém, igreja? Glória ao nome do Senhor. O verso de número 12 também continua falando o reflexo desta geração, que diz assim: há uma geração que é pura aos seus olhos e que nunca foi lavada da sua imundícia. Que isso, pastor? É aquela pessoa, aquele povo que o certo é o que eles acham que é, e que se você não estiver de acordo com o que ele acha que é certo, não é o que a palavra diz, é o que ele acha que é certo, você está errado, você está em briga, o pau quebra. Mas, até diante desses versículos, vamos ler também, se você puder aí, Salmos 10, verso 4. Outro irmão, por gentileza, leia a primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 16. Raíssa agora foi mais rápido, hein? Raíssa 10, 4, Raíssa. Por causa do teu orgulho, por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. Todas as suas cogitações são: não há Deus.
1 João capítulo 2, versículo de número 16. Quem encontrar, levante a mãozinha assim, fique em pé. Sem briga, tá, gente? Um de cada vez. Não vamos ter briga, não. 1 João 2,16. Porque tudo que está no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e o orgulho da vida não é do Pai, mas do mundo. Amém? Então nós podemos ligar esses versos, esses versículos que lemos, com o verso 12 do capítulo 30. Há uma geração orgulhosa, uma geração que o número de pessoas que se dizem ser ateus tem crescido hoje. Não sei se os irmãos têm reparado, tem crescido. Para eles tudo é ciência, para eles tudo é o acaso, não há Deus. Para eles tudo é o que eles acham, tudo é o que é planejado e assim por diante, por aí vai. Mas se há uma geração assim corrompida, graças a Deus que a igreja ainda está na terra, porque nós somos a geração eleita, o povo sacerdotal do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E olha o que ele continua dizendo. Ele continua dizendo aqui, ó: há uma geração cujos dentes são espadas e cujos queixais são facas, ou seja, matam as pessoas pela fala, para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. Agora preste atenção aqui, ó. Símbolo da avareza. Símbolo da avareza. Verso 15. A sanguessuga tem 2 filhas. O nome da primeira filha se chama? E o nome da segunda? Dá. As duas é a Dadá. A sanguessuga tem 2 filhas. Dadá. Como assim, pastor? É só venha nós, venha nós, venha nós, venha nós, venha nós. Vosso reino? Aqui não tem vosso reino não, é só venha nós. São pessoas egoístas, pessoas que querem tudo para si. E olhe só, no verso 15, como fala a respeito do símbolo da avareza, ele continua dizendo assim, ó: estas 3 coisas nunca se fartam, e a 4ª nunca dizem basta. Primeiro, a sepultura, que é o lugar dos mortos. Nesse exato momento, irmão, nesse exato momento, tem alguém indo à sepultura. Nesse exato momento. Tem um filme, se não me falha a memória, já faz acho que é de 2000 e alguma coisinha, do Adam Sandler, que ele era o filho do diabo, e ele entrava no inferno. Não sei se você já chegou a ver esse filme, e tinha um negócio assim, que era gente caindo 24 horas, um monte de gente caindo, dando a entender, mostrando que a todo momento tem alguém indo, partindo para a eternidade, e não é uma boa eternidade. E a palavra de Deus, ela vai nos dizer que nunca se farta a sepultura. Todo dia, cada minuto, alguém morre. Se não me falha a memória, a cada 3 minutos, já que estamos em uma semana de ceia e vamos ofertar para missões amanhã e domingo, a cada 3 minutos, guarde isso, a cada 3 minutos, um missionário morre por causa do evangelho. Então, se você está sentado aqui por cerca de 2 horas, cultuando, 1h30, adorando, vai calculando aí, divide 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos. Quantas pessoas morreram por amor ao evangelho? E eu e você podemos estar aqui, de alguma forma, orando, contribuindo e indo para fazer o ID do Senhor. Eu posso ouvir um amém por isso? Segundo, a madre estéril, ela nunca cessa. Por quê? Porque sempre frustra todas as sementes que chegam nela. Então, todas as vezes que o marido, que a esposa, eles coabitam, o ventre estéril nunca farta de frustrar
a semente que chega. É isso que o proverbista está dizendo. E ele continua também dizendo: a terra que não se satisfaz com água, a terra que não se farta de água, e o fogo que nunca diz basta. Ou seja, são coisas que não se satisfazem. Eu não sei se você já chegou em um lugar que a terra é bem seca, e você pega um copo com água e joga assim, a terra suga de um jeito que você coloca de novo, puxou. Eu não sei se você já brincou com uma criança na praia, que você cava, você pega o baldinho d'água e enche. Daqui a pouco tu vai lá na água de novo, pegar mais água, quando tu volta, oxe, cadê a água? Já foi, a terra sugou. O fogo, quanto mais lenha, ele diz, bota mais, nunca se satisfaz. Quer acabar o fogo? Para de colocar lenha. Então, o proverbista percebe que ele olha para essas coisas e ele vai tirando lições dessas coisas. Coisas que muitas das vezes passam desapercebido por nós. Aí ele continua agora. O verso de número 18 ao 20. Verso de número 18 ao 20. Há 3 coisas que me maravilham. A quarta, eu não o conheço. O caminho da águia no céu. O caminho da cobra na penha. O caminho do navio no meio do mar. E o caminho do homem com uma virgem. Então observe que o proverbista está falando aqui de algumas coisas que não deixam rastros. Se você vê, aqui nós não temos, né, aquelas águias que tem nos Estados Unidos, cabeça branca, que voa aqui a quilômetros e quilômetros de velocidade, uma velocidade tremenda, passando pelas nuvens, passando por cima da tempestade, sem deixar rastro. O proverbista olhou aquilo e falou assim: não deixa. Ele olhou para o mar e viu os navios da época, sem deixar rastro. E observe, tá? Naquela época não tinha motor, então era tudo no remo. Então tinha aquela equipe de escravos que ficavam na parte de baixo do navio, só ou a vela. E ele olhou aquilo e falou assim: aquilo também não deixa rastro. Passa, daqui a alguns minutos você não vê mais onde está, já foi. Outro, a serpente passando pela pedra, com certeza não vai deixar rastro. Se for pela areia você vai ver, mas na pedra, não vi. Aí ele finaliza dizendo assim, e a quarta eu até desconheço. Um homem andar o seu caminho com uma virgem. E eu já vi alguém, de uma forma tão bela, dizer que ele não conhece, nunca viu, mas nós podemos. Segundo a cultura do casamento judeu, o noivo, ele vai para a cidade, para a sua cidade ou para a casa do seu pai, preparar a morada, onde ele vai passar a eternidade, a sua vida com a sua esposa, com a sua noiva. E segundo o costume, como ele não tem muito acesso à noiva, ele tem um amigo. E ele é conhecido na Bíblia, e João vai dizer isso, como o amigo do noivo. E esse amigo do noivo é o que está sempre visitando a noiva, levando presentes para a noiva, levando joias para a noiva. E tem que ser de confiança. Tem que ser de confiança. E ele chega com a joia dizendo: quem mandou? Foi o noivo que mandou para você. E ela vai adornando o seu vestido, andando com ela, e ela se mantendo pura. O proverbista diz: eu não vi isso, não tenho nem noção como que é o resultado. Só que nós somos a igreja. O Espírito Santo de Deus é o amigo do noivo.
O noivo foi para o pai preparar a morada. E enquanto ele está lá, o seu amigo está aqui junto com a noiva, dizendo: vamos andar juntos. Eu mando o presente dele para você, mas você continua pura, você continua santa, você continua lavada, você continua purificada. Ele não viu, mas nós podemos dizer: é possível sim. O Espírito Santo, enquanto está com a igreja do Senhor na terra, ela continua pura, ela continua limpa, para a glória do nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Vamos lá. O verso de número 21. Por 3 coisas se alvoroça a terra, e a quarta, ela não se pode suportar. Primeiro, pelo servo quando reina, ou seja, servo é servo, não é rei. Isso causa um alvoroço na terra. Pelo tolo quando anda farto de pão, e piorou. Pela mulher aborrecida quando se casa, e pela serva quando fica herdeira da sua senhora. Tudo isso, na visão dele, isso causa um alvoroço na terra. Ele está dizendo, ele está falando aqui a respeito da serva. Ele está falando aqui que quem não vai mudar depois. Quem é servo, é servo. Então, isso vai um conselho aqui para os jovens solteiros. Não caia no conto. Aquele ditado diz: não caia no conto do vigário, irmão. Se não mudou antes de casar, não vai mudar depois. O negócio é agora, o sinal é agora. Fique atento aos sinais. Eu sempre digo para todos os casais de namorados, de noivos, eu sempre falo: tem coisas relacionadas ao casamento que Deus não vai falar. Não existe profecia de casamento, mas Deus vai mostrar. Então fica atento que Deus mostra. Sabe por quê? Para depois a terra vai ficar alvoroçada, porque você está colocando a serva no lugar da rainha, e servo é servo. Quem é rainha, irmão. E isso, quando a pessoa está no lugar errado, causa um alvoroço na visão do proverbista. E agora, vamos ler o verso de número 24. Observe que ele está de olho, o proverbista, em coisas simples da vida, que passam desapercebidos, mas ele está observando muito a natureza. Você percebeu que Agur, ele olha muitas coisas da natureza? Vamos lá. Estas 4 coisas são das mais pequenas da terra, mas sábias, bem providas de sabedoria. Aí ele vai começar a dizer: as formigas são um povo impotente, todavia no verão preparam a sua comida. Ele está dizendo: olha, as formigas são impotentes, não têm força. Olha só o paradoxo aqui. Mas no verão, que com certeza, irmãos, com certeza, eu acho que é a pior estação que tem. É a mais a pessoa trabalha mais, é mais calor, é mais quente, ainda mais hoje, né? Ainda mais hoje. Nesse tempo que nós estamos vivendo, a tendência é ficar mais quente, mais quente. É uma estação difícil considerada. Só que mesmo assim, Agur observou que mesmo no verão quente, ele olhou e viu as formigas trabalhando. Por quê? Porque quando chegar o inverno, elas vão ter comida que foi guardada. Então, se o verão, eles falam de tempos difíceis, do calor, do peso. Se o inverno fala também de um tempo de dificuldade,
Agur está olhando que as formigas, mesmo nesse tempo de dificuldade, elas estão trabalhando. E isso serve de lição para mim e para você. Pastor, eu estou vivendo um verão na minha vida. Tempo difícil, tempo de luta, tempo de batalha, tempo, que estou suando, de dificuldade. Mas Deus está dizendo para nós hoje: continue trabalhando, continue se esforçando, porque vai valer a pena o seu esforço nesse momento de dificuldade. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor, ela nos mostra que mesmo sendo um povo impotente, sem força, as formigas estão trabalhando e preparando a sua comida. Aí o verso 26 diz assim: os coelhos são um povo débil, e contudo fazem a sua casa nas rochas. Preste atenção, irmão. Eles não têm a consciência, eles não têm, são débeis, não fazem noção. Mas Agur olhou e viu que os coelhos, eles fizeram as casas dele, as tocas na rocha, e eles perceberam, mesmo sendo falta de entendimento, eles perceberam que ali tinha segurança. Isso é uma vergonha para mim e para você. Porque se um coelho, sendo débil, não faz noção, percebeu que fazer a sua toca, a sua casa numa rocha é seguro para ele, você, irmão, é um ser humano. Você não é um coelho. Pastor, não entendi. Quem é a rocha, irmão? Quem é a rocha, igreja? Quem é a rocha, igreja? Você sabia que tem gente que é pior que o coelho? Ah, pastor, tá difícil. É difícil, irmão. Jesus falou que não é fácil. E se tá difícil com Jesus, imagine sem ele. Então Agur olhou aquilo e ficou observando, falou: mas como que pode ele ser um povo, um animal débil? Eles entenderam isso, que fazendo a casa, fazendo as suas tocas, as suas casas sobre as rochas, eles estão seguros, protegidos. Você pode falar para esse crente que Jesus colocou do seu lado, diga para ele assim, fica a dica, crente. Se apega com Jesus, sem Jesus não dá. Se apegue com Jesus, que sem Jesus não dá, irmão. Aí olhe só, verso de número 26, isso aqui é tremendo. 27, perdão. Os gafanhotos não têm rei, contudo, todos saem e em bandos se repartem. Irmãos, o que o proverbista observou aqui? Que um povo unido, o que está em destaque aqui é a unidade. Porque infelizmente tem gente que não vou falar que é igual o coelho, mas tem gente que pega esse texto, apenas a parte inicial, e diz: está vendo? O rei fala de liderança, então eu não preciso de pastor. Aí eu te pergunto, mas tu é gafanhoto? O proverbista está querendo dar uma lição a respeito da unidade. E ele está dizendo: olha, mesmo eles não tendo uma liderança, mas você tem. Mesmo eles não tendo um líder, um rei, mas nós temos. Eles se unem, contudo saem em bandos e repartem. Irmão, esse texto, esse verso é o único verso que fala bem de gafanhoto, porque a lição aqui é uma lição positiva. Porque todas as vezes que você vai estudar na Bíblia, quando fala de gafanhoto, o que a gente pensa? Destruição, de praga, de isso, de aquilo.
Até na oferta, olha, repreende o devorador, o migrador, o cortador, não é assim? Lá em Joel, o ataque da Babilônia, ele é ilustrado como uma praga de gafanhotos. Só que aqui é a única vez em que os gafanhotos estão sendo aliviados. Porque o propósito do ensino aqui não é mostrar destruição, mas é a união. Irmão, se eu e você estivermos unidos. Quem estava domingo passado aqui? Quem estava domingo passado aqui? Quem estava domingo passado aqui? Quem percebeu que o culto estava diferente domingo passado aqui? Levante a mão, deixa eu ver. Não estava diferente? Até o bem-vindo, eu fiquei pensando, rapaz, faz tempo que eu não vi a igreja toda tão empolgada com o bem-vindo que nem estava. Do hino da harpa ao final do culto todo, o povo parece que vocês também são daquele jeito, vocês, né? Parece que vocês falam assim, não, hoje nós vamos adorar com força. Hoje nós vamos dar lugar. Irmão, o culto estava bom. Só o pregador não foi mais ou menos. Mas se tem um pregador de fora aqui, o negócio tora tudo. Hein? Mas por quê? Porque o ambiente, o povo colocou assim, nós vamos entrar na igreja, nós vamos, independente da situação, nós vamos adorar. Eu preciso de você. Você precisa de mim, irmão. No céu não vai ter rua da família Beltrano, não vai ter rua da família Cicrano. Estarão todos que têm os seus nomes escritos no livro da vida. Por isso, se você puder, vai desfazendo tudo aquilo que possa atrapalhar o teu culto coletivo. Paulo vai falar isso em uma das suas cartas. Se não me falha a memória, a igreja de Filipenses, que tinha umas duas irmãs ali que precisavam se unir. E coisa horrível é quando nós temos essas coisas dentro da igreja, picuinhas, fofocas, isso ou aquilo, dentro da igreja. Certa feita, deixa eu contar um testemunho, mas não vou contar um milagre. É um testemunho na realidade. Testemunho. É um testemunho, não é um testemunho, não. É um testemunho. Certa feita, era aniversário de um pastor. E a irmã ligou para uma irmã que trabalhava com decoração na igreja. A irmã ligou e falou assim: irmã, o aniversário do pastor está chegando. A irmã pode nos ajudar? Consegue nos ajudar com a decoração da festa da igreja? Amém, minha pastora. O pastor merece. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Vai ser uma bênção. Amém, irmã. Deus te abençoe. Muito obrigado por contar com a irmã, viu? A irmã desligou. Só que nós vivemos numa época, irmão, que celular é uma bênção. Quando ela desligou, a irmã, não a esposa do pastor, a irmã pegou o zap e foi mandar uma mensagem: fulana, tu não sabe quem me ligou agora. Quem? A esposa do pastor, pedindo para eu decorar a festa dele. Ah, mas eu não gosto desse negócio não. O pastor é isso, é aquilo, ela também é isso. E começou a falar um monte de coisa, irmão. Só que diga comigo assim: Deus é justo. Tá fraco, diga: Deus é justo. Quando ela foi mandar para mais não sei quem, ela foi compartilhar. Mandou para a esposa do pastor. Eu falei que era um testemunho, né? Não era mais fácil a irmã falar assim: pastora, não vai dar para eu fazer não. Deus abençoe em nome de Jesus. Não era mais fácil isso? Ela esperou desligar para depois falar. E sabe qual é o pior, irmão, de tudo? Desculpa falar, pior, tá? A gente ainda tem que olhar para esses abençoados e perdoar em nome de Jesus. Porque pelo sangue, pela carne, dá vontade de dizer assim, ó: irmão, a porta é serventia da casa, pode ir, vá procurar uma igreja melhor. Eu lembrei desse testemunho, desse testemunho, para dizer para você que são coisinhas assim, que dividem, atrapalham o nosso culto ao Senhor coletivo.
Então tome cuidado. Porque você já ouviu aquele ditado assim, ó, que as paredes têm ouvidos? Cuidado, porque você pode falar mal de um irmão que você pensa que tá tudo de boa, mas ele já sabe que você fala mal dele. Ela já sabe que você fala mal dela. E sabe qual é a sua sorte? É que ele é crente. Porque tem que perdoar. Só que confiar de novo é difícil. E o proverbista está olhando e dizendo: olha, os gafanhotos não têm rei, mas eles são unidos. E enquanto a igreja do Senhor estiver unida, ninguém consegue deter. Você já percebeu isso? Que Satanás entende isso? Irmão, pelo amor de Jesus Cristo, entenda isso. Satanás, ele perseguia a igreja, e quanto mais perseguia a igreja, mais a igreja crescia. Levou os crentes nos coliseus, matavam crentes, mais a igreja crescia. Aí o que ele percebeu? Vamos introduzir dentro dela as heresias, as falsas doutrinas, os falsos ensinos, as dissensões, as fofocas, os disse-me-disse, e isso vai prejudicando e afastando a igreja. Paulo, você vai ver que Paulo vai tratar igrejas que tinham partidarismo dentro da igreja. Não, eu sou do pastor fulano, não, eu sou do pastor Beltrano, não, eu sou do pastor Ciclano. Cuidado, porque tudo isso atrapalha o andamento do reino de Deus. Você precisa entender, meu amado irmão, que quando você dá ouvido para alguém falar mal de alguém para você, aquela pessoa também está falando mal do outro, ela vai falar mal de você. Então não permita isso acontecer, corte em nome de Jesus. Ah, pastor, não, eu vi, mas eu fiquei calado, não falei nada. Quem cala, consente, você concorda. Como não vão concordar? Se levanta e diz: irmão, vamos parar a conversa aqui, porque esse negócio aí não agrada a Deus não. Precisamos ser unidos, precisamos ser um exército. Você pensa em quê? Tem coisas que acontecem na igreja que, se fôssemos mais unidos, nós não estaríamos passando aperto. Você percebe que tem coisas que é sempre aqueles dois ou três, com a igreja com mais de 100 pessoas. Vou dar um exemplo aqui, aproveitando, tá? Aproveitando o exemplo. Nós estamos em uma semana de ceia. Amanhã os irmãos vão estar lá se matando, vendendo estrogonofe. É estrogonofe? Estrogonofe. Tem gente que trabalha, compra lá no restaurante, não sei de onde, mas não vem comprar na igreja. Que isso? Falta de união, irmão. Falta de unidade. Tem irmão que sabe que tem irmão que é costureira aqui na igreja, mas vai levar lá no outro lá que nem crente é. Tem irmãos que sabem que tem irmãs que, olha, não, eu quero alugar minha casa. E tem irmã que trabalha com imobiliária aqui, mas vai lá na outra imobiliária lá. Tem gente que sabe que tem pedreiros aqui na igreja, mas contrata outros que não... Povo dividido não prospera. Povo dividido não prospera, irmãos. Agur está olhando os gafanhotos, mesmo sem uma liderança, eles estão unidos. Você pode falar para esse irmão que está perto de você assim, ó: eu preciso de você, irmão. Você precisa de mim. Oh, aleluia. Oh, aleluias. Aí ele finaliza. Faz assim. Agora eu sei que doeu um pouquinho, né? Mas faz assim, ó: ufa, graças a Deus. Vamos passar de versículo. Pastor, muda o versículo. Isso, vamos mudar o próximo versículo. Verso 28. A lagartixa que se apanha com a mão, ela está nos passos dos reis. Ou algumas traduções dizem aranha, mas as mais próximas do original está lagartixa. Por quê?
Eu tenho uma mulher em casa que ela é a neura da limpeza. Se deixar, ela limpa a casa todo dia. Todo dia. Todo dia. Mas você já percebeu que quando você vai fazer faxina em casa, limpar em casa, que aparece lá no cantinho assim, ó, uma lagartixa? Está escondida lá. Aí a lagartixa, o Agur observou que ela se apanha com as mãos, mas ela está nos passos dos reis. Passos aqui no hebraico quer dizer palácios. Palácio quer dizer honra. Você já tentou pegar a lagartixa? Você pega, ela sobe rapidinho que você não alcança, mas ela não pega. Que lição? É lugar de honra. Ela sempre procura estar nos lugares de honra. Então, se você for esforçado e trabalhador como a formiga, se você for sábio e entender que a sua casa precisa estar sobre a rocha, se você entender que precisamos ser unidos para conquistar, se você entender tudo isso, você vai habitar nos palácios, lugares de honra. Você vai estar sempre indo adiante. Vamos correr, porque o horário já está estourando. Verso de número 29. Há 3 que têm um bom andar, e o quarto passeia muito bem. O leão, o mais forte entre os animais, que por ninguém torna atrás, ou seja, ele não retrocede. Ele colocou algo, vai à frente, não volta. Isso é uma lição para mim e para você. A Bíblia diz assim, ó, determinando tu algum negócio, ser-te-á firme. Vai até o fim, não volta atrás não, retrocede não. Aí ele diz assim, verso 31, o cavalo de guerra, bem cingido pelos lombos. Ou seja, cavalo fala de força, de velocidade. O bode também, e o rei, a quem se não pode resistir. Só quem já tomou uma cabeçada de um bode sabe que dói. Não é verdade? Ninguém resiste à palavra do rei, à fala do rei, à sentença do rei. Verso de número 32. Se procedeste loucamente, elevando-te, e se imaginaste o mal, põe a mão na boca. Tem coisas que você precisa apenas se acertar com Deus. Tem coisas que é melhor você ficar de boca fechada. Não é verdade? Mas eu gosto de falar, mas eu controlo, tem coisas que é melhor. Nós tivemos uma reunião esses dias aí, né, Cláudio? E aí eu conversei com alguns companheiros. Falei, ó, quando você ouvir, ó, põe a mão na boca, finge, amém, amém, glória a Deus. Tem coisas que é melhor você fechar a boca. Fala com Deus que é melhor. Aí ele finaliza o capítulo dizendo, porque o espremer do leite produz manteiga, e o espremer do nariz produz sangue, e o espremer da ira produz contenda. Tem coisas que não vale a pena você mexer. Amém ou não amém? Esse é o capítulo 30. Se você puder, leia em casa. De repente você lê um versículo, já leu, passou, olha, me identifiquei com o verso tal, com isso ou aquilo. Que possamos colocar em prática a palavra de Deus, irmãos.